Livro A Arte da Guerra, parte 3. Tradução do livro pela culturabrasil.org. Sobre o enfrentamento direto e indireto. A regra ordinária para uso do Exército é que o mando do Exército receba a ordem das autoridades civis e depois reúne e concentre tropas aquartelando-as juntas. Nada é mais difícil que a luta armada. Lutar com outros cara a cara para conseguir vantagens é o mais árduo do mundo. A dificuldade da luta armada é fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. Enquanto das aparências de estar muito longe, começa teu caminho e chegas antes que o inimigo. Portanto, faz que sua rota seja larga, atraindo-o com a presença de ganhar, atraindo-o com a esperança de ganhar. Quando empreendes a marcha depois que os outros e chega antes que eles, conhece a estratégia de fazer que as distâncias sejam próximas. Sirva-te de uma unidade especial para enganar ao inimigo, atraindo-o a uma falsa persecução, fazendo-o crer que o grosso de tuas forças está longe, muito longe. Então lanças uma força de ataque surpresa que chega antes, ainda que tenhas começado a caminho depois. Por conseguinte, a luta armada pode ser proveitosa e pode ser perigosa. Para o especialista é proveitosa, para o inexperiente, perigosa. Mobilizar todo o exército para o combate para obter alguma vantagem tomaria muito tempo, porém combater por uma vantagem com um exército incompleto teria como resultado uma falta de recursos. Se mobilizas rapidamente e sem parar dia e noite, recorrendo o duplo da distância habitual, e se lutas por obter alguma vantagem a milhares de quilômetros, teus chefes militares serão feitos prisioneiros. Os soldados que sejam fortes chegarão ali primeiro, os mais cansados chegarão depois. Como regra geral, só o conseguirá 1 em cada 10. Quando a rota é larga, as tropas se cansam. Se gastaram suas forças na mobilização, chegam esgotados enquanto os seus adversários estão frescos. Assim, pois, é seguro que serão atacadas. Combater por uma vantagem a 50 km de distância frustrará os planos do mando e, como regra geral, só a metade dos soldados o farão. Se combates para obter uma vantagem de 30 km de distância, só 2 de cada 3 soldados os recorrerão. Assim, pois, um exército parece, se não está equipado, se não tem provisões e se não tem dinheiro. Essas 3 coisas são necessárias. Não podes combater para ganhar com um exército não equipado ou sem provisões, o que o dinheiro facilita. Portanto, se ignoras os planos de teus rivais, não podes fazer alianças precisas. A menos que conheça as montanhas e os bosques, os desfiladeiros e os passos e as condições dos pântanos, não pode manobrar com uma força armada. A menos que utilize guias locais, não podes aproveitar-te das vantagens do terreno. Só quando conheces cada detalhe da condição do terreno, podes manobrar e guerrear. Por conseguinte, uma força militar se usa segundo a estratégia prevista, se mobiliza mediante a esperança de recompensa e se adapta mediante a divisão e a combinação. Uma força militar se estabelece mediante a estratégia no sentido de que distraias ao inimigo para que não possa conhecer qual é a tua situação real e não possa impor sua supremacia. Se mobiliza mediante a esperança de recompensa, no sentido de que entra em ação quando vê a possibilidade de obter uma vantagem, dividir e tornar a fazer combinações de tropas se fazes para confundir o adversário e observar como reage frente a ti. Desta maneira, podes adaptar-te para obter a vitória. E por isso, quando uma força militar se move com rapidez, é como o vento. Quando vai lentamente, é como o bosque. É voraz como o fogo e imóvel como as montanhas.
É rápida como o vento no sentido que chega sem avisar e desaparece como um relâmpago. É como um bosque porque tem uma ordem. É voraz como o fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escuridão. Seu movimento é como um trovão que retumba. Para ocupar um lugar, divide as tuas tropas. Para expandir teu território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimentos ao inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão o suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo o recupere. Age depois de ter feito estimativas. Ganha o que conhece primeiro à medida do que está longe e o que está próximo. Essa é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado, o último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Perto e longe significam deslocamento. O cansaço, a fome e o frio surgem do deslocamento. Um antigo livro que trata de assuntos militares disse: as palavras não são escutadas. Por isso se fazem símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência de visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras e estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados, uma vez que estão unificados. O valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se solo. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em uníssono, de maneira que não caiam na confusão e desordem. As sinais se utilizam para indicar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, em batalhas noturnas utiliza fogo e tambores, e em batalhas diurnas serve-te de bandeiras e estandartes, para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza-se muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer-lhe temer teu temido poder militar. Desta forma, fazes desaparecer a energia dos seus exércitos e desmoralizas a seus generais. Em primeiro lugar, deves ser capaz de manter-te firme em teu próprio coração. Só então podes desmoralizar os generais inimigos. Por isso, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmoralizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Desse modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira. Em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em um minuto, caso se sinta animado. Porém, quando se trata realmente de tomar as armas e de entrar em batalha, é possuído pela energia. Quando essa energia se desvanece, deter-se-á, estará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isso é dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-te, a responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas sem te perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força
é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda a comunidade os que se tenham fatigado, e com o estômago saciado os famintos. Isso é o que se quer dizer quando se fala de atrair a outros até onde estás, ao tempo que evitas ser induzido a ir até longe onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha nem se opor ao inimigo de costas a esta. Isso significa que os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacá-los costa acima, e que, quando efetuam uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente. Não persigas os inimigos quando fingem uma retirada, nem ataques tropas experientes. Se os adversários fogem de repente antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscada esperando para atacar suas tropas. Nesse caso, deves reter os teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. Não consumas a comida de seus soldados. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, essas devem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas. Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sob essas circunstâncias, um adversário lutará até a morte, há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacá-los. Não pressiones um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Essas são as leis das operações militares. Sobre as 9 mudanças. No geral, as operações militares estão sob ordens dos governantes civis para dirigir ao exército. O general não deve erguer seu acampamento em terreno difícil. Deixe que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não permaneças em um território árido nem isolado. Quando te achas em terreno fechado, prepara algumas estratégias e mova. Quando te achares em terreno mortal, luta. Terreno fechado significa que existem lugares escarpados que te rodeiam por todas as partes, de maneira que o inimigo tem mobilidade, que pode chegar e ir com liberdade, porém a ti é difícil sair e voltar. Cada rota deve ser estudada para que seja a melhor. Há rotas que não deves usar, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, terrenos sobre os quais não se deve combater e ordens de governantes civis que não devem ser obedecidas. Em consequência, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno sabem como manejar as forças armadas. Se os generais não sabem como adaptar-se de maneira vantajosa, mesmo que conheçam as condições do terreno, não podem aproveitar-se dele. Se estão ao mando de exército, porém ignoram as artes da total adaptabilidade, mesmo que conheçam o objetivo a lograr, não podem fazer que os soldados lutem por ele. Se é capaz de ajustar a campanha de modo que mude conforme ao ímpeto das forças, então a vantagem não muda, e os únicos que são prejudicados são os inimigos. Por essa razão, não existe uma estrutura permanente. Se podes compreender totalmente esse princípio, podes fazer que os soldados atuem na melhor forma possível. Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem o analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Quando considera o benefício, sua ação se expande. Quando considera o dano, seus problemas podem resolver-se. O benefício e o dano são interdependentes e os sábios os têm em conta. Por isso, o que retira os adversários é o dano, o que os mantém ocupados é a ação, e o que lhes motiva é o benefício. Cansa
os inimigos, mantendo-os ocupados e não deixando-los respirar. Porém, antes lográ-lo, tens que realizar previamente teu próprio labor. Esse trabalho consiste em desenvolver um exército forte, um povo próspero, uma sociedade harmoniosa e uma maneira ordenada de viver. Assim, pois a norma geral das operações militares consiste em não contar com o inimigo, não acuda, senão confiar em ter os meios de enfrentá-lo. Não contar com que o adversário não ataque, senão confiar em possuir o que não pode ser atacado. Se podes recordar sempre o perigo quando estás a salvo e o caos em tempos de ordem. Permanece atento ao perigo e ao caos enquanto não tenham, todavia, forma e evita-os antes que se apresente. Essa é a melhor estratégia de todas. Por isso, existem 5 riscos que são perigosos nos generais. Os que estão dispostos a morrer podem perder a vida, os que querem preservar a vida podem ser prisioneiros, os que estão dados a apaixonamentos irracionais podem ser ridicularizados, os que são muito puritanos podem ser desonrados, os que são compassivos podem ser perturbados. Se te apresentas em um lugar que, com toda a segurança, os inimigos se precipitarão a defender, as pessoas compassivas se apressarão invariavelmente a resgatar seus habitantes, causando a si mesma problema e cansaço. Esses são 5 riscos que constituem defeitos nos generais e que são desastrosos para as operações militares. Os bons generais são diferentes, comprometem-se até a morte, porém não se aferem à esperança de sobreviver. Atuam de acordo com os acontecimentos em forma racional e realista, sem deixar-se levar às emoções nem estar sujeito a ficar confuso. Quando vem uma boa oportunidade, são como tigres, em caso contrário, cegam suas portas. Sua ação e sua não ação são questões de estratégia e não podem ser agradados nem aborrecidos.